Olá, boa tarde. Antes de começar a aula de hoje, eu vou relembrar um pouquinho as aulas anteriores, tá bom? Frações, né? Que nós estamos dando nessa unidade. Fração é uma divisão, tá? Numa fração eu tenho o numerador e o denominador. Esse traço da fração indica uma divisão. Então, nessa fração aqui indica que 8 dividido por 2, que é igual a 4. Existem as frações próprias, as frações impróprias e as frações aparentes. Quem lembra da fração própria? A fração própria é onde o numerador ele é menor que o denominador, tá? Que não é o caso dessa fração. A fração imprópria, o numerador, ele é maior que a parte inteira, que o denominador. E as frações aparentes é a fração em que eu posso dividir e dar um resultado exato. Aqui, ó, 8 dividido por 2 vai dar 4. Se fosse a fração 8/3, essa fração é aparente? Não. Por quê? Eu não posso dividir 8 por 3, que não vai dar exato, tá bom? Então, fração própria, imprópria e aparente tá lá nos vídeos também que vocês podem estar conferindo. Comparações de frações. Para a gente comparar frações, a gente tem que ter dois itens. Ou os numeradores precisam ser iguais, ou os denominadores precisam ser iguais, tá? Cada caso a gente vai resolver de uma maneira. Quando os numeradores são iguais, a maior fração é quem tem o menor denominador. No caso aqui, a maior fração é 2/5. Agora, quando os denominadores são iguais, quem é a maior fração é quem tem o maior numerador. No caso, a maior fração aqui é 9/4. Agora, quando são todos diferentes, numerador e denominador, eu não posso comparar essa fração. Eu preciso que elas fiquem com denominadores iguais. E para isso, eu tenho que fazer ou MMC ou fazer aquela regrinha que eu ensinei que era mais fácil para vocês. Como que é? Para início, eu tenho que formar duas frações. Não tem jeito. Eu tenho que pegar, botar dois traços aqui e fazer duas frações. Vou multiplicar os denominadores. 3 vezes 2, 6. Então, agora, ó, já vou ter duas frações com o denominador 6. Agora, o numerador. Eu vou multiplicar cruzado. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Agora ficou 4/6 e 9/6. Qual que é a maior fração? 9/6. E essa fração corresponde a 3/2. Então, se eu perguntasse na prova qual é a maior fração, 2/3 ou 3/2, vocês iriam responder 3/2. Mas, para isso, vocês teriam que fazer esse cálculo aqui. Beleza? Então, não pode esquecer. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a simplificação de fração, tá? O que é uma simplificação de fração? Simplificação de fração é que você vai dividindo aquela fração até que ela se torne uma fração irredutível, tá? O que seria uma fração irredutível? É a fração que não pode mais ser simplificada, tá? Então, quando vocês começarem a fazer em concursos, geralmente em concurso ele vai te dar um problema lá envolvendo uma fração, você vai resolver, sua resposta vai estar certa, mas nas respostas, nas opções que ele vai te dar, ele já vai te dar a opção simplificada. Então, é muito importante a gente já se habituar, já simplificar a fração, tá? Então, quando a gente começar a fazer cálculos de fração, toda resposta, eu quero que você já simplifique a fração, já deixe ela simplificada. Só quando ela for irredutível é que não precisa simplificar, tá bom? Então, vou ensinar a simplificar a fração. Simplificar a fração, a gente tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá bom? Então, aqui eu tenho 12/20. Bom, qual é o número que eu posso dividir? Eu vou olhar e vou ver que os dois são pares, eu vou poder dividir por 2. Divido por 2, divido por 2, certo? Então, quanto que vai dar? 12 dividido por 2 vai dar 6. 20 dividido por 2 vai dar 10. Deu 6/10. Essa fração é irredutível? Não, porque eu também ainda posso dividi-la. Então, eu vou continuar dividindo por 2.
6 dividido por 2 e 10 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Ficou 3/5. Essa fração aqui eu ainda posso dividir? Não, 3/5 parou aqui. Então, essa fração é uma fração irredutível, tá bom? Então, se eu tivesse lá um problema e que o meu resultado desse 12/20, na resposta eu ia botar 3/5. Pô, vocês vão ficar perdidos. Poxa, como que assim? Porque essa fração, ela equivale a essa daqui, tá bom? Porque ela tá simplificada. Então, por isso, é sempre bom simplificar a fração. Existe a maneira de você ir simplificando, você olhando os números, né, e ir simplificando. O importante é que você tem que dividir pelo mesmo número. Eu não poderia dividir por 2 aqui e por 5 aqui, por exemplo. Não, se eu dividir o numerador por um número, o denominador também precisa ser dividido pelo mesmo número. Ou, se eu quiser fazer o MDC, tá, gente? Não confunda com o MMC. O MDC. Lembra lá quando a gente aprendeu o MMC e o MDC? Então, para simplificar a fração, eu acho o MDC desses dois números. E aí eu já vou ver o número que eu tenho que dividir de uma vez só. E aí eu já vou achar a fração irredutível. Por exemplo, como eu acho o MDC de 12/20, eu vou fazer separado. Vou fatorar o 12 separado. 12 por 2 dá 6 por 2, dá 3 por 3, dá 1. Acabou, certo? E o 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Aí eu vou ver quais são os iguais. Ó, eu tenho aqui o 2 e eu também tenho 2, certo? O 3 e o 5 são diferentes, então eu não vou circular. E agora eu multiplico 2 vezes 2, só de um lado, tá? 2 vezes 2, 4. Então o MDC desses números aqui é 4. De 12 e 20 é 4. Então eu já posso dividir logo direto por 4. 12 dividido por 4, 3. 20 dividido por 4, 5. Eu achei o mesmo resultado, tá bom? As duas maneiras estão corretas. Fazendo o MDC, você já vai achar a fração irredutível. Ou senão você vai dividindo, sem problemas. Mas tem exercício no livro que vai pedir para fazer um MDC, tá? Então tá relembrando aqui o MDC. Você fatora o primeiro número, fatora o segundo. Depois você vai vendo os números iguais. E aí depois você multiplica, ok? Então, essa é a forma para simplificar frações. Então, não tem mistério nenhum. Você só vai ter que ir dividindo. Se fosse aqui 60, 120avos. Como que eu ia simplificar essa fração? Aí eu ia ver lá, ó. Dividir por 2. 60 dividido por 2, 30. 120 dividido por 2, 60. Ainda ia dividir por 2. 30 dividido por 2, 15. 60 dividido por 2, 30. Olha, agora não dá mais por 2, porque eu tenho 15 aqui. Agora eu posso dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 30 dividido por 3 dá 10. Agora eu vou dividir por 5, olha. 5 e 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 2. Então, essa fração simplificada dá 1/2, certo? E se eu tivesse feito o MDC dessa fração, eu já ia achar logo essa, quer ver? Vamos lá, 60, fatorei 60. Por 2 dá 30, por 2 dá 15... Por 3 dá 5, por 5 dá 1. 120. Por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, vamos ver quais são os iguais. 2 aqui, 2 aqui. 2 aqui, 2 aqui. 3 aqui, 3 aqui, 5 e 5. É só multiplicar isso agora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
12 vezes 5, 60. Não é isso? Então, você multiplicou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC de 120, 60 é 60. O que eu faço? Eu divido. 60 dividido por 60. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. 60 dividido por 60 é 1. 60 dividido por 122, 1/2. Olha só. Eu já achei a fração irredutível sem fazer várias contas, tá bom? Então fica aí opcional. Ou vocês vão dividindo, ou faz o MDC e já acha logo a fração irredutível. Sendo que tem exercício no livro que você já vai ter que fazer o MDC, ok?